Esse vai ser um dos vídeos mais importantes que eu já fiz aqui no canal. Eu vou contar para vocês como eu descobri, como eu recebi, na verdade, o meu diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Como que eu tenho lutado com esse transtorno ao longo dos meus 28 anos, a idade que eu tenho atualmente aqui em 2023, e vou contar um pouco para vocês os desafios que são relacionados à comunicação para quem tem esse transtorno popularmente conhecido como TDAH. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vendedor de Ideias. Para esse vídeo eu não preparei um roteiro específico, eu apenas coloquei ali algumas palavras-chave que eu vou utilizar para desenvolver ou incentivar, dar ali o primeiro pontapé para o que eu quero contar para vocês, o que eu quero falar para vocês. Esse vídeo talvez fique um pouco grande, um pouco extenso, mas eu peço paciência a você, principalmente se você conhece alguém, suspeita de alguém ou de você mesmo, como alguém que tem esse transtorno TDAH. Ultimamente se tornou muito popular, a gente precisa admitir que virou quase que modinha, por assim dizer, as pessoas falarem sobre TDAH. Eu não estou falando de ter o transtorno, eu estou falando de falar sobre o transtorno. Eu observo que muitas pessoas que tratam de produtividade, foco, concentração, desenvolvimento pessoal têm falado tanto sobre esse assunto que se tornou um nicho. É como se fosse um público-alvo que essas pessoas querem alcançar. Só que o problema é que isso tem tornado a popularização do transtorno por essas pessoas tem trazido, digamos assim, um efeito negativo, que é aquela sensação de que agora é modinha dizer que tem TDAH. Então todo mundo está dizendo que tem TDAH, todo mundo está dizendo que tem déficit de atenção, tem dificuldade para se concentrar, esse pessoal está usando esse transtorno ou um suposto diagnóstico desse transtorno como desculpa para preguiça, desorganização, procrastinação e vários outros comportamentos problemáticos, todas essas disfunções cognitivas, por assim dizer. Isso é muito problemático, de fato pode ser, e eu acredito que haja, pessoas utilizando isso como desculpa. Tem um fenômeno psicológico que ocorre chamado dissonância cognitiva. É quando você tem uma discrepância, uma discordância entre o que você pensa, os seus pensamentos, as suas crenças e o seu comportamento. Então imagine uma pessoa que sabe que faz mal para a saúde fumar. Quando uma pessoa chega para ela e fala, olha, você tem que largar o cigarro, o vício do cigarro, o que ela vai dizer? Ah, não, mas isso aqui eu fumo pouco, eu tenho controle nesse meu vício, né? Então são desculpas que a pessoa arruma, consegue para enganar a própria mente. É uma forma de engano da própria mente, dissonância cognitiva. E todos nós, quando somos confrontados nas nossas ideias, assumimos essa postura. É importante que a gente tenha maturidade para identificar esses fenômenos e atacar esse fenômeno. Porque quando você se encontra diante de uma dissonância cognitiva, só tem 3 formas de reagir. Ou você muda a crença, ou você muda o comportamento, ou você tenta conciliar os dois. Às vezes dá para conciliar, às vezes não dá. Às vezes você tenta harmonizar a crença e o comportamento dissonante e muitas vezes não dá para fazer isso. É de fato algo que é incompatível. Uma pessoa que diz, não, me preocupo com a saúde, me preocupo com a saúde dos meus animais domésticos, dos meus filhos, da minha família, mas continua fumando, continua com seus vícios prejudiciais a si mesmo e a outros. Isso é algo que realmente não tem como conciliar o comportamento da pessoa com o discurso que ela assume. É uma espécie de incoerência ou hipocrisia que todos nós, em muitos momentos, assumimos. Precisamos admitir isso. Mas, deixando de lado essa questão da dissonância cognitiva, o problema é que quando a gente pesquisa sobre esse transtorno, a gente descobre que ele é um transtorno subnotificado, o que significa que muitas pessoas têm e não sabem. Então, esse aumento, essa popularização da quantidade de pessoas que dizem ter o transtorno, por que eu falo dizem? Porque nem todo mundo recebeu o diagnóstico. A pessoa assiste um vídeo lá naquela rede social lá do TikTok, né, ou outras similares, e acha que por causa daquilo ali, ela tem o transtorno, né? Ela tem ansiedade, ela tem dificuldade de concentração, procrastina e deixa tudo para a última hora, então tem o TDAH também, né? É o diagnóstico do TikTok. Não é isso que a gente deve buscar como diagnóstico sério de um transtorno desse tipo. Eu confesso que quando eu comecei a suspeitar desse transtorno, eu entrei dentro de uma dissonância cognitiva. E eu ficava o tempo todo, cara, será que isso não é uma desculpa que eu estou procurando para um comportamento que eu deveria mudar e que eu passei a minha vida inteira com esse comportamento e agora descobri que não, é por causa disso, é porque eu tenho um TDAH.
E aí isso vai, né, como que vai aliviar minha consciência, vai ser como que uma justificativa para um comportamento prejudicial ali, disfuncional que eu tenho. Então eu ficava o tempo inteiro pensando, e se eu não tiver? E se eu não tiver? Mas os sintomas, as situações em que eu me encontro, o fato de eu há muito tempo ter características, sintomas do transtorno, tudo encaixa. Quanto mais eu lia, consumia conteúdo sobre o assunto aqui mesmo no YouTube, mais eu percebia o quão parecido eram os sintomas com a minha realidade. E aí, a partir disso, eu fui buscar mais conhecimento e, obviamente, um diagnóstico profissional. Aí talvez você se pergunte, mas Léo, como foi que você começou a suspeitar do TDAH, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Primeiro, eu não vou começar o vídeo definindo o que é TDAH. Eu já mencionei, o nome te sugira talvez alguma coisa, mas eu não tenho, como que eu posso dizer, bagagem suficiente para definir esse transtorno. O que a gente sabe é que é uma desregulação no foco e na atenção das pessoas que portam o transtorno, né? E aqui eu faço uma observação curiosa e pessoal minha, tá? Não gosto de tratar nos termos fulano é TDAH, né? Você usa o verbo ser para o transtorno que a pessoa tem. Eu gosto de usar portador do transtorno, a pessoa que tem o transtorno, quem tem TDAH. O pessoal que fala desse assunto sempre fala, os TDAH são assim, os TDAH são assim. Para mim é uma imprecisão linguística, porque eu não posso tratar uma pessoa definindo ela pelo transtorno que ela tem, né? É um portador do transtorno, é a pessoa que tem o transtorno e não o próprio transtorno. Então, me incomoda um pouco essa linguagem. Às vezes eu acabo cedendo devido a estar tão familiarizado ali, em tantos contextos, em contato com pessoas que tratam nesses termos, acabo usando também, mas tento evitar o máximo possível. Então, não vou definir para você o transtorno, que é a falta de dopamina no cérebro, o neurotransmissor que causa sensação de bem-estar. Isso aí eu não vou entrar nos detalhes. Tem muita gente mais qualificada do que eu para falar sobre esse assunto. Inclusive, vou citar algumas dessas pessoas ao longo do meu vídeo, onde você vai poder obter mais informações de qualidade sobre esse assunto. Mas vou falar um pouco sobre a suspeita do vídeo. A suspeita do transtorno. Olha, o pensamento, né, se confundindo. O que acontece? A minha vida inteira eu tive muita dificuldade para digamos que ter um entendimento completo e fácil e rápido das coisas. Eu cresci e toda a minha infância e adolescência eu levei o nome de lesado, né? Uma pessoa retardada, uma pessoa lenta no entendimento. Eu não entendia e não entendo até hoje ironia, sarcasmo, piada. Muita piada eu fico, como assim? Então eu tenho essa dificuldade de entender. Até aí tudo bem, muitas pessoas têm um pensamento mais lento, né? E às vezes até a ingestão de alimento, a rotina, a vida que a pessoa leva pode favorecer a isso. Até mesmo o uso de certas substâncias pode deixar a pessoa meio retardada. O ponto que eu quero destacar é que eu não tinha essa dificuldade apenas para entender ironia, sarcasmo, duplo sentido. Eu sempre tive essa dificuldade para terminar o que eu começo. Então eu vou citar aqui algumas das coisas, dos projetos, cursos, coisas relacionadas à área da educação que eu já comecei e não terminei. Eu já comecei um curso de inglês e não terminei. Eu já comecei um curso de hebraico e não terminei. Já comecei um curso de grego e não terminei. Já comecei uma faculdade de administração e não terminei. Já comecei a estudar língua de sinais, Libras, e não terminei o curso. Eu já comecei a estudar por conta própria italiano. Já comecei a arranhar ali os estudos, né? No caso, não a língua em si, mas a estudar espanhol e vários outros assuntos, programação, né? Segmentos que envolvem aquilo com que eu trabalho atualmente, que é informática, TI. Comecei estudos, cursos e mais cursos e nunca terminava porque perdi o interesse no meio do processo, no meio do caminho. Além disso, eu tinha muita dificuldade de terminar de ler livros. Vocês veem os livros, né, que eu coloco aqui, eu posto lá nas minhas redes sociais que estou lendo, né, alguns livros aí desde o começo desse ano 2023, mas vocês não têm noção de quão difícil é manter esse hábito para mim, de começar um livro e terminar o livro. A quantidade de livros que eu já comecei a ler, a quantidade de projetos relacionados a estudo, né? Seja sobre comunicação, seja sobre outros segmentos profissionais, pessoais, espirituais também, projetos que envolvem a minha fé, que eu já comecei e que eu largo no meio do caminho, é simplesmente infinita. É uma lista infinita de coisas que eu começo e não termino. E essa é uma das características de quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A hiperatividade, ela pode se manifestar de duas formas, pelo menos é o que eu tenho percebido que alguns têm comentado, que é a hiperatividade física,
e a hiperatividade mental. Hiperatividade mental é um pensamento muito acelerado, né? Eu, por exemplo, me acostumei de uma forma assim quase que irreversível a assistir conteúdo na velocidade 1.5 ou 1.75. 2.0 não dá porque às vezes compromete a compreensão, não consigo entender. Mas o que eu puder no YouTube, só não música, né? Mas o que eu puder no YouTube, um vídeo, uma série que eu falo, série de vídeos, né, que envolve conteúdo, que eu puder assistir acelerado, eu faço. Porque a mente fica a mil, muito pensamento. Então, todos esses comportamentos, né, me levaram a suspeitar do transtorno. E aí eu vou contar um pouco para vocês sobre como foi o meu período escolar, né? Como é que eu era como aluno na escola e etc, porque isso tudo tem a ver, tem relação. Eu estudei a maior parte da minha infância ali, adolescência, né? Ou seja, no ensino infantil, que é o antigo jardim de infância, e o ensino fundamental, eu estudei numa escola particular mediana daqui da cidade. E em escolas particulares, as pessoas que estudaram em escola particular sabem que há uma certa cobrança, há uma certa pressão dos professores, da coordenação em cima dos alunos, para ter resultados, para tirar boas notas, para não faltar, não chegar atrasado, né? Inclusive, outra característica que eu tenho muito é me atrasar nos meus compromissos, né? Outra característica que é péssima, prejudica muito os relacionamentos, traz uma péssima imagem para a pessoa, mas é recorrente isso. E há muito tempo eu sou assim, sempre fui assim. Chegar em cima da hora ou atrasado nos meus compromissos. Porque não teve tempo? Por falta de organização, né? Por deixar para a última hora para fazer o que tem que ser feito. Mas aí voltando à época escolar, então eu chegava atrasado, era um aluno que chegava atrasado, mas devido à pressão, sabe, quando antigamente tinha isso, né, você levava carimbo na agenda se não fazia a tarefa, se faltava a escola, tinha alguém da coordenação ligar, se o aluno não aparecia na sala de aula, na lista de presença, alguém ligava para a mãe para saber onde que o aluno estava. Então, durante todo o período que eu estudei em escola particular, com todo esse aparato, digamos assim, de pressão para coibir um comportamento disfuncional, um comportamento de atraso, procrastinação, irresponsabilidade, preguiça para estudar, eu era um aluno mediano, um aluno bom, vou dizer um aluno bom. Estava sempre entre os 10 melhores alunos da sala. Tirava boas notas, pouquíssimas vezes eu fiquei de recuperação, fazia a prova final. E no final do meu ensino fundamental, ali por volta da nono ano, né, que é a antiga oitava série, eu eu fiz a prova para estudar no Instituto Federal, IFCE, Instituto Federal aqui do Ceará. O nome é enorme, né? Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. E cada estado tem o seu Instituto Federal. E eu queria muito estudar lá porque colegas foram para lá para fazer o curso técnico junto com o curso, o ensino médio lá. E eu assim o fiz e passei, tirei uma boa nota, fiquei entre os 10 primeiros colocados na época que eu fiz a prova e fui estudar lá. Lembro até que tinham colegas da mesma época, muito mais estudiosos, melhores alunos que eu na escola, mas que não conseguiram passar. E eu consegui, porque eu foquei, eu coloquei o meu hiperfoco, né, ali naquela prova e tudo mais. E assim eu fiz, fui estudar no IFCE. Porém, diferente de tudo que eu imaginei, é outra realidade completamente, né? Parece muito com a realidade, pelo que contam, de faculdades, de universidades, onde o aluno não tem uma certa autonomia no seu estudo, não existe cobrança, não existe professor, coordenação em cima ali de você para te cobrar a execução das tarefas, as notas. Então eu comecei a reprovar os semestres. Eu chegava super atrasado, não podia entrar na aula, passava uma manhã, né? Cheguei, acho que minha mãe nem sabe disso, mas cheguei a gasear a aula, como se diz, coisa que eu não fazia na escola particular. Então eu me tornei, assim, um dos piores alunos no Instituto Federal. Piores, de reprovar todas as cadeiras várias vezes, de passar 2 anos sem fazer nada, só gastando dinheiro para ir e voltar para casa. E chegou um momento em que eu desisti. Aquele curso não era para mim. Eu nunca fui um bom aluno em matemática, em exatas. E o curso que eu escolhi, que era eletrotécnica, envolvia muito ciências exatas, física, matemática, química. Eu não gostava de cálculo. Eu nunca gostei de cálculo. Eu era um aluno mediano nessas matérias porque as circunstâncias me exigiam isso, né? Mas eu me dava melhor em português, em história, geografia, né? E assim foi a minha vida na época escolar. E havia um problema, um dilema em que eu me encontrei,
que era o seguinte: quando você é aluno do ensino fundamental e você entra no Instituto Federal para fazer os 4 anos de curso técnico, junto com o ensino médio, existe um problema aí. Por quê? Porque o ensino médio tem 3 anos e o curso técnico, se você for fazer a parte, dura 2 anos. Ou seja, totaliza 5 anos de curso, 3 do ensino médio e 2 do curso técnico. Como é que funciona nos institutos federais? Pelo menos na minha época era assim. Eles reduziam 1 ano e transformavam o curso inteiro, médio mais técnico, em 4 anos. Isso era muito legal, porque você ganhava, entre aspas, 1 ano da sua vida. O problema consiste no seguinte: em cada ano, ou seja, em cada semestre do ano, né, cada período que chama, você tem disciplinas misturadas do curso técnico e do ensino médio. Então, enquanto você está estudando história, geografia, português, gramática, você está estudando também naquele semestre ou naquele ano Física 1, Física 2, né, AutoCAD. Tinha umas cadeiras lá que eram de a higiene e segurança do trabalho. Então, cadeiras técnicas misturadas com disciplinas do ensino médio. E aí você já pode imaginar qual é o problema, né? Se eu não termino esse curso, o que vai acontecer comigo? Eu não vou ter terminado o meu ensino médio. Eu só vou conseguir um diploma de ensino médio se eu concluir o curso inteiro, os 4 anos. E quando eu estava com 2 anos entrando no terceiro, eu já tinha desistido, chutado o pau da barraca, como se diz. Já estava reprovando, gaseando aula, como eu falei, que é uma expressão popular, não sei nem se em outros estados utilizam essa expressão, que refere-se ao aluno que não assiste a aula, né? Vai para a escola e vai fazer outras coisas. Ia para a biblioteca, muitas vezes aprendi. Uma das poucas coisas que eu tirei de proveito enquanto estudei no Instituto Federal foi aprender a nadar. Tinha aula de natação à tarde, então até hoje eu pratico natação, aprendi a gostar de natação e aprendi a nadar com 14 anos lá no IFCE. E esse período foi muito turbulento, sabe? Eu me sentia muito fracassado, assim, sabe? Uma pessoa irresponsável. É muito problemático. Esse foi um período muito problemático da minha vida. Por uma bondade, por assim dizer, se é que pode se chamar de bondade, né? Algo que o governo faz, mas por bondade do governo à época, foi feito o MEC teve uma espécie de acordo ali por volta de, acho que 2013, 2012, 2013, em que um aluno que tivesse 18 anos e que fizesse o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, e que atingisse a média, ganharia o certificado do ensino médio, sem ter concluído o curso ainda. Então não ia precisar fazer o supletivo, né? Esses supletivos aí, que eu já estava pensando como que eu ia fazer, como que eu ia me livrar do curso técnico junto com o ensino médio e ao mesmo tempo não ficar sem o diploma de ensino médio. Afinal de contas, isso ia me atrapalhar muito, né, na área profissional. Então eu fiz o Enem. Foquei no Enem para me livrar do que eu estava já de saco cheio, que era o curso de eletrotécnica, um curso que eu achava bonito o nome, mas não fazia a mínima ideia do no que consistia, e fiz o Enem, e aí passei, atingi a média, né, uma média razoável, para conseguir apenas o certificado de ensino médio, e assim eu fiz. E desde então, fiquei com o meu ensino médio, como mencionei, cheguei a estudar outras coisas, fazer outros cursos, não terminava nada, incluindo uma faculdade de administração, que também não era para mim. E aí, dado todo esse contexto, né, essa impulsividade, uma das características dos sintomas de quem porta, de quem tem o TDAH, é a impulsividade na fala, interromper as pessoas, não ouvir até o fim. A pessoa está conversando com você, falando com você, você está pensando em outra coisa, pensando em responder, sabe? Existe também um fenômeno que eu já mencionei, que é o tal do hiperfoco. O que é o hiperfoco? É a pessoa que foca tanto num assunto, né, que torna irritante. Então até hoje eu tenho isso. Quando eu aprendo algo novo, quando eu suspeitei que tive TDAH, coitado dos meus amigos. Porque eu passei, acho que 2 semanas falando, sonhando, consumindo, aprendendo e respirando TDAH. Eu só falava disso. Para todos os meus amigos, para minha esposa, para meus familiares, eu só falava desse assunto. Então, esse hiperfoco, que muita gente mal informada ou que gosta de romantizar o transtorno, né, diz que tem uma vantagem. A vantagem do TDAH, o superpoder do TDAH, olha, eu de novo usando o termo o transtorno para se referir à pessoa, né? Talvez uma metonímia caiba aí, mas não gosto de tratar nesses termos. O ponto é, o portador do TDAH, quem tem TDAH, muitas vezes acha que o hiperfoco é um benefício, um ponto positivo, um superpoder. E não é assim, porque desvirtua a tua atenção. Quanto você tem... A gente não tem senso de prioridade, entendeu?
Enquanto tem coisas que você tem que estudar, porque enfim, a sua escola, a sua faculdade, o seu trabalho, a gente está focando em outros assuntos que são mais interessantes, por causa do transtorno. Essa falta de foco no que realmente importa é muito complicada para quem tem esse transtorno, é muito complicada. Pois bem, nesse meio tempo inteiro eu me casei, eu cheguei a trabalhar numa escola, tinha sérios problemas com diversos aspectos, porque eu trabalhei numa época na coordenação e outra época na portaria da escola, de uma escola particular. E assim, eu esquecia de fazer processos, minha mesa era toda desorganizada, recebia chamada de atenção da coordenação, da direção da escola. Poxa, o Léo é muito desorganizado, é um rapaz tão simpático, tão comunicativo, tão esforçado em algumas coisas, mas tem umas que ele é muito desorganizado. Todo dia chegava atrasado no trabalho, era chamado a atenção. Enfim, uma quantidade de coisas tão grande que não vale nem a pena contar, em alguns casos bem desagradáveis, né? Outra coisa, a gente não tem iniciativa, sabe aquela proatividade para resolver as coisas, né? Certa vez eu estava num ensaio de ABC, e eu trabalhava na coordenação e eu estava nesse ensaio lá na quadra da escola para ajudar no ensaio do ABC com as crianças, né, da festinha de alfabetização. E nesse momento, uma das coordenadoras sob as quais eu trabalhava na gestão dela falhou o microfone. E eu era digamos que o assistente dela. Então a primeira iniciativa de ajudar a resolver, pegar uma coisa, era para ser minha, né? E eu tava lá com as crianças aqui, outros professores e tal assistindo, e ela começou a falar e falhou o microfone. E ela já tava com a paciência por aqui comigo, né? Também. E ela, dadas esses meus erros e falhas recorrentes. Então o microfone falhou e eu não tive iniciativa de ir lá e pegar outro microfone, olhar se era a bateria, trocar. Fiquei olhando, parado, esperando, né? Quem é que vai resolver isso aí? E ela deu um grito lá de cima, né? Se mexe, Leonardo! E assim, acho que ela nem lembra disso, talvez. Mas aquilo me traumatizou muito, sabe? Foi uma experiência muito negativa. Porque teve gente que riu, sabe? Outros professores ficaram rindo. E são situações recorrentes na vida de quem tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aqui eu não estou com um discurso vitimista, tá? Só reconhecendo uma realidade, né? Uma realidade de quem tem esse transtorno. Não estou aqui com mimimi. É de fato uma dificuldade que há. Só que tem mecanismos de melhorar ou de aliviar esse tipo de situação. Eu estou contando aqui mais experiências de vida que fizeram com que eu suspeitasse do transtorno. E como foi essa suspeita em si, né? Você falou, Léo, dos sintomas, mas como é que foi o diagnóstico, a suspeita e o diagnóstico? Então eu estava assistindo no YouTube alguns vídeos e no ano passado, tá? Eu já tinha filha, estava trabalhando em casa, e eu assisti a 2 vídeos que me chamaram a atenção. O primeiro deles era da doutora Ana Beatriz Barbosa. Acho que é Barbosa o sobrenome dela, Ana Beatriz. Vou chamar de Ana Beatriz, doutora Bia. Que falava exatamente sobre quem tem TDAH. E o outro vídeo foi do neurocientista Eslen Delanogari, acho que é assim o sobrenome dele. E ambos falavam do transtorno, como funcionava dentro da mente e como funcionava na prática, quais comportamentos disfuncionais alguém que tem TDAH, eu já ia dizer um TDAH, alguém que tem TDAH assume. E eu me identifiquei demais e comecei a assistir mais vídeos deles e de outros especialistas. Encontrei vários vídeos de 2 grandes divulgadores de conhecimento acerca desse assunto. Um deles é o Yuri, se não me engano o canal dele é TDAH Descomplicado, e o outro é o Simon. Cara, o Simon é sensacional. O Simon é do TDAH para adulto, acho que é assim. Ou é o contrário? Eu acho que é TDAH para gente grande. TDAH para gente grande. Porque antigamente não tinha muito diagnóstico, né? Hoje você vê uma criança hiperativa, muitas vezes os psicólogos, psicoterapeutas, os pedagogos, psicopedagogos já notam logo um comportamento esquisito. E antigamente, né? Pouco antes da minha época, ou na minha época, já não era tão comum assim. Então, por isso que tem muito adulto com esse comportamento. Porque o TDAH, muita gente não sabe, mas não é adquirido. Tem muita gente falando que o TDAH é adquirido. Você se mexe muito no celular, se expõe muito à tela, joga muito videogame, vai adquirir o TDAH. Não é assim que funciona, é um transtorno que vem desde a infância. É genético, uma parte da causa é genética. É claro que o ambiente vai acentuar um ou outro comportamento de distração, de falta de foco, de procrastinação, desorganização, mas não é algo que você eu não tinha e adquiri, não tem como. Ou você nasce
com isso ou não. E eu, desde criança, sempre tive essa dificuldade, sabe? Essa hiperatividade. Muitas vezes não era hiperatividade física. Lembra que eu falei? Que tem um aspecto da hiperatividade mental? Pensamento acelerado. Então, tudo isso fez com que eu fosse me informar sobre o assunto. E quanto mais eu me informava, entrei no estado de hiperfoco, só falava do assunto, mais eu percebi que eu precisava ir atrás de um profissional. E assim eu fiz. E aí eu procurei o terapeuta, procurei o psicólogo, conversei com ele. Ele me passou um teste, quantidade de perguntas. Conversamos sobre meu comportamento, meus comportamentos disfuncionais. E depois eu fui encaminhado, fui para a psiquiatra. Então agradeço aqui a doutora Valéria, minha psiquiatra, e ao Guilherme Moritz, meu psicólogo, meu terapeuta atualmente. E eles me ajudaram com isso. Me ajudaram com isso, dificuldade de concentração, dificuldade de foco, estão me ajudando, né? E eu acho que esse vídeo já está muito grande, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo falando sobre o diagnóstico e no próximo vídeo vou trazer de novo esse assunto aqui no canal, se vocês se interessarem, claro, né? É que eu vou falar sobre tratamento do TDAH, o que eu tenho feito para lidar, outros prejuízos que envolvem ali a comunicação, né? E a gente vai conversando sobre esse assunto se realmente tiver um resultado bom, se for um assunto do interesse da minha audiência, do meu público, de quem acompanha o nosso canal, tá certo? Então vou dar uma pausa por aqui, vai ter a parte 2 desse vídeo, porque já tá muito grande, né? E é isso aí, olha isso, quando a gente não se organiza, cara, quando a gente não põe ali no roteiro, não vou começar falando disso, é muito complicado, porque os pensamentos vão a mil. Era pra eu ter falado tudo que eu queria falar nesse vídeo só ali, de talvez uns 30 minutos, mas não teve jeito, o vídeo ficou longo, e eu não falei tudo que eu queria. Então, os detalhes do diagnóstico e tratamento eu vou abordar no próximo vídeo, tá? Vou aproveitar aqui o final desse vídeo para agradecer a atenção de todos vocês, pedir para vocês comentarem se vocês acham esse assunto relevante, interessante, se vocês também estão com a sensação de que virou modinha, né? Todo mundo dizer que tem um transtorno, se vocês já sabiam desses detalhes sobre a minha vida, sobre o transtorno, e comentem aí a opinião de vocês. Obrigado pela atenção de todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.